Bondoso Pai Celestial, damos graças a Ti, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos conceder esta grande oportunidade de poder reunirmos aqui neste lugarzinho que é simples, parecendo uma manjedoura, mas foi a porta que o Senhor abriu. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E de quando em quando nós podemos entrarmos aqui e estarmos juntos na presença do Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade. E agora rogamos ao Senhor mais uma vez perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, pois estamos aqui para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Isto é, para comer do pão, símbolo do seu corpo, para beber do vinho, fruto da vide, símbolo do seu sangue. E sua palavra nos exorta, dizendo: aquele que come e bebe indignamente, faz isso para a sua própria condenação. Então perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. E agora, antes de irmos à mesa do Senhor, queremos que o Senhor fale um pouquinho mais conosco, através da Tua palavra. Fala que Teus filhos ouvem. O pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Boa noite com Jesus. Boa noite. É 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas 3 versículos para meditarmos um pouquinho e depois nós fazemos a leitura completa, para virmos à mesa do Senhor. Parece que a voz está um pouquinho meio embaçada, Mas a maneira que eu me expresso, eu acho que dá para vocês nos entenderem muito bem, Vamos fazer a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a seguir. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Sabemos que esse versículo se fala conosco, que o apóstolo São Paulo está falando, mostrando para nós o que Jesus fez. Então ele disse, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse. Jesus tomou o pão, orou por ele, partiu e disse a eles, tomai, comei, e isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 24 são palavras do Senhor Jesus. Fazei isto em memória de mim. Paulo diz, semelhantemente, depois de cear, veja bem, tomou o cálice, dizendo, agora Jesus vai dizer, este cálice
É o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Até o verso 25. Assentai-vos, que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. Muito bem. Então, amados, meditando nisto que Jesus fez por nós, fez por sua igreja, é algo de uma grande responsabilidade para cada um de nós. E o nosso profeta, o Elias de Malaquias 4, prometido antes do grande e terrível dia do Senhor, tem dito para nós que uma comunhão com o Senhor é como um oásis em meio a um deserto. Paremos e pensemos um pouquinho. Deserto é um lugar árido, é um lugar sem vida. E você se encontra neste lugar, caminhando, e de repente você acha esse lugar, esse oásis, que é uma região coberta de vegetação em meio a um grande deserto. Veja bem, você encontra esse lugar que é um lugar aprazível, um lugar onde você pode se assentar, se acomodar na sombra, se refrescar, não é? Oásis quer dizer lugar aprazível. É claro, em contraste com outros que não são. Então, a Bíblia nos diz assim, que o mundo jaz no maligno. Olha, isso é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Por isso nós podemos citá-la. E se alguém achar ruim conosco, então que vá discutir com o autor da palavra, não é isso? Agora, amados, só um cego espiritualmente falando é que não vê essas coisas, ignora-as, faz de conta que não está vendo. Que o mundo, na verdade, jaz no maligno. E nós estamos aqui nesse deserto abrasador. Somos caminhantes, somos peregrinos aqui, estamos em terra estranha, isso aqui não é o nosso lugar. Isso aqui não é o seu lugar, não é o nosso lugar. O nosso lugar, Jesus Cristo está preparando. Amém. E daqui a pouco Ele vai voltar para nos levar. Aleluia. Que não é um outro mundo, mas é esse mesmo mundo, porém santificado. Amém. Aleluia. Que coisa boa será. Então nós estamos caminhando nesse deserto. Esse mundo que é um deserto abrasador. Olha, lendo Efésios 6, acho que eu não dou conta de citar de cor. Então deixa eu olhar aqui na Bíblia. Eu gosto de olhar na Bíblia, eu gosto de olhar na mensagem, porque a fé para o rapto está nas mensagens, não é na palavra, não é na dicção, não é na eloquência do pregador. Está na mensagem. Olha,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmão Branham mostra para nós que ele é o governador deste mundo. Ele é o governante. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Então é coisa que você não vê com seus próprios olhos. Mas essas hostes espiritual da maldade está aí. Por isso é que você vê aí um carro trombando com o outro, e pessoas morrendo, e tanta coisa acontecendo, e brigas, compreende, não é? Um tirando a vida do outro, é pai com filho, é filho com pai, virou aquela coisa. Tudo isso é uma obra maligna. É as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Agora, você encontrou um oásis. Amém. Graças a Deus encontramos um oásis. Você não precisa estar com medo de nada. O que você precisa fazer é orar e vigiar. E se esforçar para dar o melhor para o Mestre. Porque Ele tem dado o melhor do melhor para nós. E o nosso Elias recomenda dizendo, não vá você atribuir menos a Deus e esperar que um dia Ele te leve para o céu com todos os seus pecados. Você tem que reconhecer que você é uma pessoa especial. Aleluia! Isso faz de você um pássaro raro. Nós somos filhos do rei. A gente pensou nisso ontem, até falou um pouco. Lembre disso, você é herdeiro do céu e da terra. Amém? Então a Bíblia diz, levantai e andai, porque não é aqui o nosso descanso. Por causa da corrupção que se corrói e corrói constantemente, mas maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, irmão Bruno, se alguém vem e diz assim, o diabo me fez fazer isso, me fez fazer aquilo, ele fala, não. O que acontece é que você saiu do seu lugar. E você foi até a fronteira, você foi nos terrenos dele, e se encontrou com ele, e voltou então com o desejo do pecado. Vamos pensar um pouquinho. Nós estamos ou não aguardando a volta do Senhor Jesus? Claro que estamos. Que dia ele vem? Que hora ele vem? Nós não sabemos. Mas sabemos e cremos que ele virá. Então vamos estar preparados. Permita-lhes dizer expor para vocês uma verdade que isso está no meu coração. Sabe o que penso? Que a maior parte das virgens nécias, sabe quem são, não é? Jesus disse que eram 10 virgens. 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram nécias, loucas. Porém, todas as 10 eram virgens. E todas elas estavam esperando a chegada do esposo. E saíram ao encontro dele. Mas aí a Bíblia diz assim, que tardando o esposo,
tosquenejaram todas, adormeceram. Quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, eis aí o esposo, saíram ao encontro, foram adereçar suas lamparinas. Aí as nécias lembraram que não tinha azeite, porque as lamparinas delas não paravam acesa. Estão entendendo? Então tiveram que ir comprar o azeite, adquirir o azeite. Pediu para as prudentes: dá-nos um pouco do seu azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. Mas responderam: ide aonde vendei-o e comprai-o para vós. Elas saíram para comprar, e quando voltaram, as prudentes haviam entrado e a porta estava fechada. E ali houve pranto e ranger de dentes. Então a gente pensava assim que elas estavam no inferno. Mas o nosso profeta vem e diz: elas não estavam perdidas, mas tiveram que pagar o preço no período da grande tribulação. Hoje nós temos Deus conosco, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso guia, que nos dá força, graça, virtude para vencermos o mundo, para vencermos o pecado. Porém, quando a igreja subir, o Espírito Santo será tirado daqui também. E as pessoas que vão enfrentar a grande tribulação, essas virgens nécias, elas estarão ali sem nenhum conforto de Deus, sem nenhum socorro, terão que pagar o preço, terão que dar suas vidas, derramar seu sangue, porque se aceitarem a marca da besta, estarão irremediavelmente perdidas. E se não aceitarem, vão ser mortas, porque não vão poder comprar e nem vender se não tiver a marca da besta. Elas vão dar conta que perderam a oportunidade, porém agora nós não vamos aceitar a marca, então vamos morrer. Não é melhor sair agora? Não é melhor estar preparado agora? Irmãos, eu disse assim, é bom, é hora de nós aferirmos a nossa salvação. Sei lá de onde que eu tirei essa palavra. Aferir nossa salvação. Eu sei que os fiscais passam nos comércios e afere as balanças para ver se estão corretas. Como é que é a palavra? Aferiu? Aferiu. Então está na hora de nós aferir a nossa salvação, para ver se não estamos em falta com Deus, para ver se nós não estamos negligenciando alguma coisa. É isso verdade? Porque nós não estamos sonhando, não estamos delirando, nós não estamos sendo enganados por nada. Nós sabemos que é naquilo que é verdadeiro nós estamos. Então, amados, este mundo é um deserto, porém nós encontramos um oásis. Amém. Uma região coberta de vegetação, um lugar aprazível, uma coisa bela, agradável, deliciosa. Um lugar que traz prazer, traz alegria. Quando essa fé perfeita encorar no seu coração, você vai glorificar a Deus em qualquer situação da vida. Amém. Porque você reconhecerá de uma maneira total, plena, que você é um herdeiro do céu e da terra. Você vai poder desafiar a morte como Paulo. Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Hoje não é vigília, né? Que pena, né? Seria tão bom se fosse. Mas o irmão Brana tomou esses versículos da Bíblia e ele começou a nos dizer: poderíamos começar com a mesa do Senhor,
porque esse é um bom lugar que todos nós lembramos. Olha, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Todos os dias devemos lembrar do Calvário, porque foi ali onde o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para salvar a nossa vida. Derramou o seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Mas eu creio que a preocupação do dia a dia, corre, né? E cada um tem o seu fazer, e passa um dia sem lembrar do Calvário. Só um dia? Mas aqui, nós estamos aqui com esse propósito, para lembrarmos do Senhor, lembrarmos daquele dia do Calvário, lembrar o que Ele fez para nós, lembrar o quanto custou para nós termos esse direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Esse é um bom lugar que todos nós lembramos, lembrando do Senhor na mesa dele, o que na realidade o texto se refere a isso. Mas isso Paulo disse que é para tomarmos o cálice e beber o sangue e comer o pão kosher em memória, para lembrarmos o que ele fez por nós. E ao fazê-lo, ao vir à mesa do Senhor, para dar cumprimento, obediência à palavra, veja, e ao fazê-lo, o profeta de Deus diz assim: você não vai querer fazer disso uma coisa comum. Lembra que o pastor Albertino sempre diz que a tendência do ser humano é se acostumar com tudo, e quando se acostuma, se acomoda, não é? E aí é onde mora o perigo, que é um perigo se acostumar com o perigo. Você tem que vir à mesa do Senhor lembrando dele, com sinceridade no seu coração, lembrando que sua graça, sua misericórdia tem proporcionado para nós vida eterna. E Deus tem dado tanto para nós e exige tão mínimas coisas para nós obedecer. Então, o profeta está dizendo que fazendo isso, lembrando do Senhor, está vendo? Você não vai querer fazer disso uma coisa comum do dia a dia. Você realmente quer vir lembrando-se dele. Está vendo? Lembre-se que foi a graça dele e a misericórdia dele, e só isso, o que lhe dá a única esperança que você tem. Que esperança temos nós, hein? Eu imagino que nessa noite natalícia, não é? Do dia 24 para o dia 25, tinha muita gente morrendo de esperança. Ah, se eu acertar na quina, se eu acertar naquilo, eu vou ficar milionário. Eu creio que nessa hora eles pedem até para Deus ajudar. Ajuda, Senhor. Ajuda que eu ganho. Mas ainda tem a passagem de ano novo aí, né? Acho que tem também alguma coisa acumulada, né? Agora, você não tem essa esperança. Para que você quer isso? Quando você morrer, não vai levar, vai ficar tudo aí. Não é isso? Mas nós temos a esperança de uma vida nova. Aleluia! Num lugar onde não haverá mais doença, não haverá mais nenhuma lágrima, aonde não haverá velhice, idade avançada, seremos todos jovens. Que esperança, irmão Mário! Vale a pena carregar a cruz de cada dia, sem murmurar. Ou murmurar, né? Lembrando-se que foi a graça dele e a misericórdia dele, só isso, que lhe dá a única esperança que você tem. Não importa o que você chegasse a fazer, não há nada em lugar nenhum
que pudesse, de algum modo, se aproximar do que Cristo fez por você. Amém. Verdadeiramente Ele é um Deus bom, um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Amém. Aleluia. É um Deus soberano, sua graça soberana. Acho que tem mais uma coisinha aqui, deixa eu ver. Bom, eu fiquei patinando ali. Mas olha, na mensagem Israel e a igreja, na segunda parte, o parágrafo 52, ouçamos o que o nosso profeta fala conosco. Fala comigo, fala com você, fala com a igreja, e nós somos a igreja, não é isso? Veja bem, ele disse: Deus, ajude-nos. Eu imagino, não é? Sendo ele um vidente, um profeta vidente, que olhava para uma pessoa e conhecia a condição daquela vida, daquela pessoa. Olhava para a igreja, aquele grupo de irmãos assim, sabia quem estava ali com um coração sincero e quem estava ali simplesmente como hipócrita. Ele sabia. Então ele disse: Deus, ajude-nos. Quando olho para vocês e percebo esta noite, aqui de pé ensinando a palavra de Deus, percebo que vocês são pessoas destinadas à eternidade. Amém. Aleluia. Porque você realmente creu, você realmente foi revelado. Não simplesmente através da carne, o sangue, o intelecto, mas revelado por Deus. O Espírito Santo, o grande ensinador, abriu seu entendimento e mostrou para você o Pai no Filho, o Filho no Pai, o que o mundo religioso não pode ver. Então, o irmão Brano está dizendo: vejo que vocês são pessoas destinadas à eternidade. Cada homem e mulher, menino e menina aqui, algum dia estará na presença de Cristo. E eu terei de responder pelo que disse diante de vocês. Veja que responsabilidade. Eu terei que responder pelo que disse diante de vocês. Como seu servo, e por que eu evitaria contar-lhe a verdade de Deus? Se Deus honrou tanto a palavra que eu preguei, até que ele a espalhou ao redor do mundo, e a honrou nos palácios dos reis e em todos os lugares, e nenhuma única vez ele disse algo além do que era exatamente da maneira que ele disse. Então, certamente, ele não me deixaria contar algo que esteja errado para vocês. Eu estou dizendo esta noite, meu amigo cristão, não importa a qual igreja você pertença, onde quer que você esteja, se você não está no reino de Deus, pelo batismo do Espírito Santo, trazendo você para o corpo de Cristo,
Então posicione-se agora, pois você não sabe a que hora ele virá. Deu para entender? Amém. Amados, e William Marion Branham, ele foi um profeta vindicadíssimo por Deus. E tem mais uma outra coisa. A mensagem que ele trouxe para esta era da igreja, essa era laodiceana, é uma mensagem inteiramente bíblica. Tudo que ele nos ensinou está nas Escrituras. Eu pergunto, crê que há um só Deus? É certo ou não é? Claro que é certo, há um só Deus. Agora, isso não é de William Branham. Isso está na Bíblia. É da Escritura. Agora que nós fomos ensinados errados. Nos ensinaram de uma maneira errada desde o nosso nascimento. Quem sabe até mesmo na gestação, né? A nossa mãe, por certo, você, filhinho, né? Vai ser batizado, eu vou chamar o fulano, a ciclana para ser os seus padrinhos, né? E o féturozinho escutando aquilo ali, né? Meu Deus do céu, a gente podia... Então, amados, uma mentira dita muitas vezes, ela fica parecendo ser a verdade. Por isso, só Deus pode tirar da cabeça dessas pessoas que Deus não é 3 pessoas. Só Deus pode revelar para essas pessoas que Jesus Cristo é Deus. Não somente Filho de Deus, mas Ele é Deus feito carne. E a Bíblia diz expressamente, não é o William Branham, é a Bíblia. Diz que Ele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Quando os discípulos quiseram tirar a dúvida, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O Senhor sempre está falando do Pai, nós nunca vimos o Pai, queremos conhecer o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tendes conhecido? Mas espera um pouco, o Senhor não é um filho? Nós queremos ver o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? É o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Amém. Oh, amado, você fica feliz em saber que Deus te mostrou essas verdades? Valorizem-se. Valorizem-se e preparem-se, porque é hora de irmos para casa. Deixa eu pegar a mensagem aqui, perfeição. Fala conosco, irmão Branham. Parágrafo 61. O que está ele fazendo? É uma pergunta que ele faz. O que está ele, Jesus, fazendo ali em cima? Construindo um lar para nós. Amém. Um lar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E tenho descido aqui para vos preparar prepararei tudo. Amém. Tenho descido aqui, quer dizer, vim aqui a este mundo para preparar um lar para vocês. E preparei tudo. E se eu for, voltarei para vos receber para mim mesmo. Irmão Branham diz, que coisa! E ele está preparando um lar. E quando isso que é mortal, que está aqui na terra, se separar disto, isso será lançado do lado da corrente da eternidade. Isto será lançado do outro lado do abismo, onde ninguém pode atravessar. Ou já atravessou, ou nunca atravessará. E quando este elo aqui embaixo
for levantado aquela parte da estrada pavimentada, a santa estrada que Deus disse no princípio, onde não havia nada para corromper, não havia nada para destruir, e o pecado causou esta volta. A eternidade continua, mas o pecado rompeu. Houve digamos assim, uma lacuna, uma brecha, o pecado abriu um grande abismo entre o homem e o seu Criador. Um grande abismo que o homem não podia atravessar. Então Jesus Cristo, que é Deus feito carne, Emanuel, foi essa ponte que Deus construiu para trazer o homem de volta, para realigar o homem a si mesmo. Amém. Irmão Brana está falando justamente destas coisas. Isso será lançado do outro lado do abismo, onde ninguém pode atravessar, ou já atravessou, nunca atravessará. E quando este elo aqui embaixo for levantado para aquela parte da estrada pavimentada, a santa estrada que Deus disse no princípio, onde não havia nada para corromper, não havia nada para destruir, e o pecado causou esta volta, esta separação. Mas o preço foi pago por Jesus Cristo lá na cruz, no Calvário. Sejamos agradecidos. Oremos e vigiemos. E lembra-se, você não é qualquer um para se assemelhar às pessoas do mundo. Ontem, já no finalzinho ali, um irmão leu 1 João capítulo 2 e o versículo 15. Oh, amados, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Viva uma vida separada para Deus. Aliás, santificação está falando de separação. A Bíblia diz, saí do meio deles, 2 Coríntios 6. Saí do meio deles e eu receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos. Amém. Deus exige separação. Israel e a igreja na primeira parte, nós meditamos aqui, quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que ele falou, separa-se. Sai da casa do seu pai, de sua parentela. E o profeta diz, ali foi o princípio da igreja cristã. Ali foi o começo. Dói, né? É difícil, né? É difícil. Mas se você quer estar na plataforma do arrebatamento, separe-se. Porque a vinda de Jesus será num abrir e fechar de olhos. Aleluia, o tempo de preparação é agora. Bondoso Deus, no nome de Jesus Cristo, bom Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por sua palavra escrita, que o Senhor restaurou para nós através de um profeta prometido para esta última era. E como agradecemos a Deus por esta mensagem ter chegado até nós. E sabemos que isso é o atavio da noiva. Isso é o que nos prepara para o nosso encontro com o Senhor. Continue abençoando o seu povo, Pai. Nossos irmãos pela internet, aqueles que estão conosco, nos ouvindo, aquele que nos ouvirá. Que teu Espírito Santo toque no coração de cada um. Aleluia! E que ele nos ajude a estarmos convencidos que somos filhos e filhas do Senhor. O diabo quer nos esconder atrás e dizer que somos uma gentinha. Mas o profeta de Deus diz, vocês não o são.
vocês são filhos e filhas de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.